Olá, sexto ano, tudo bem? Bom, na nossa aula de quinta-feira, a gente começou o módulo 8 da apostila 2, né? Ideias intuitivas de geometria. Agora, eu vou continuar falando com vocês um pouquinho da teoria desse módulo, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a posição relativa entre duas retas. Então, você tem duas retas, quais posições que elas podem ter, ok? Então, primeiro, elas podem ser paralelas distintas. E esse é o símbolo, ó, T, duas barrinhas, U. Então, T paralela a U. Então, aqui, ó, duas retas paralelas, T paralela a U. Elas podem ser concorrentes. O que quer dizer concorrentes? Que tem um ponto em comum, tá? Elas têm um ponto em comum. Nas paralelas, não tem nenhum ponto em comum, ok? Então, aqui, ó, eu escrevi assim, ó, T concorrente a U, tá? A gente marca um xizinho, T concorrente a U. Então, tem um ponto em comum. Também elas podem ser coincidentes. O que são retas coincidentes? Elas têm infinitos pontos em comum, tá? Então, aqui, ó, T e U são duas retas coincidentes. Então, paralelas distintas, nenhum ponto em comum. Concorrentes, um ponto em comum. Coincidentes, infinitos pontos em comum. Nós vimos também na aula de quinta-feira um pouquinho sobre ângulo, tá? Nós trabalhamos um pouquinho com GeoGebra. Quem instalou, quem quiser mexer, é legal, ok? A gente vai usar bastante em geometria. Então, os elementos de um ângulo. Então, eu tenho aqui o vértice O, a semirreta, que é o que, ó, o lado OA e o lado OB. Então, o que é um ângulo? Ele é formado por duas semirretas. É toda essa região aqui do interior, tá? A gente pinta só um pedacinho, mas é toda essa abertura aqui, é o ângulo, ok? Então, O é o vértice, OA é lado, OB é lado, e o ângulo eu posso falar posso falar AOB, ou eu posso falar BOA. Importante que são todos com letras maiúsculas. E quando eu tô falando de ângulo, aqui no meio, ó, eu coloco chapeuzinho, acento circunflexo, tá? Então, eu posso falar AOB ou BOA, ok? Isso aqui, elementos do ângulo. Agora, vamos ver um pouquinho da classificação de um ângulo, tá? Então, se as duas semirretas são coincidentes, não abriu nada, aqui o ângulo não tem nada aberto, 0 graus, a gente chama de ângulo nulo. Se tiver essa abertura aqui, o ângulo maior do que 0 e menor do que 90, a gente chama de ângulo agudo, tá? Então, agudo está entre 0 e 90 graus. Se for exatamente 90 graus, a gente chama de ângulo reto. E o símbolo para ângulo reto é isso aqui, ó. Tá vendo? Parece um quadradinho aqui e um pontinho no meio, tá? Então, ângulo reto, 90 graus. Se for um pouco maior do que 90, assim, entre 90 e 180 graus, se fizer aqui a abertura, abriu, mais do que 90, mas não chega a 180 graus, a gente chama de ângulo obtuso. Então, o que é um ângulo obtuso? Está entre 90 e 180 graus, ok? Se for exatamente 180 graus, a gente pode chamá-lo de ângulo raso ou meia volta, tá? Faz aqui, ó. Abre aqui até aqui. Então, ângulo raso, 180 graus, ok? Se for maior do que 180 graus, mas não chegar a 360, nesse caso aqui, ó, abriu aqui, deu toda essa volta e parou aqui. Então, é por aqui que eu tô olhando, ó, tô olhando aqui fora. Ele é maior do que 180 e menor do que 360 graus. Esse a gente chama de ângulo
côncavo, tá? É esse pedaço aqui, ok? Ângulo côncavo. Se for a volta completa, sai daqui, dá a volta, chega aqui de novo, a gente tem 360 graus, tá? Ok? Continuando aqui. Agora, eu quero ensinar o uso do transferidor. Então, eu tenho 3 ângulos aqui e eu quero orientá-los como que a gente faz para medir esses ângulos. Então, eu tenho aqui um transferidor de 180 graus. Ele vai aqui, ó, de 0 a 180 graus. Ele é meia volta só, tá? Observe aqui no transferidor, aqui no meio tem uma marquinha. Essa marquinha eu coloco no vértice, tá? E dessa marquinha até o 0 aqui, ó, o rumo do 0, essa linha, eu vou colocar sobre um lado do ângulo. Então, vamos ver aqui. Ó, coloco a marquinha bem no vértice e sobre a linha aqui começa o 0. Então, 0, 10, 20, 30. Então, esse ângulo ABC, ele tem 30 graus. Observa que o grau é só uma bolinha, não coloca mais nada que isso, tá? 30 graus eu posso falar que é um ângulo agudo, ok? Entre maior do que 0 e menor do que 90, agudo. Agora, olha esse aqui. Dá pra ver que ele é maior do que 90, né? Então, mesma regrinha. Coloco o vértice, essa marquinha, ó, primeira coisa. A marquinha, coloco sobre o vértice, sobre a origem do ângulo aqui, né? O 0 tá aqui em cima do lado EF, tá? Então, aqui, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Então, essa abertura, esse ângulo, tem 120 graus. 120 graus é um ângulo obtuso. Tá? Então, só de você olhar para o ângulo, você já tem uma ideia se ele é agudo, se é obtuso. Reto tem que ser exatamente 90, então tem que medir, tá? Porque 90 graus, se for 90,1, já não é mais reto, tá? Então, o reto a gente não pode falar só no olho, tem que medir. Agora, esse aqui, também dá pra ver que ele é menor do que 90. Então, olha a marquinha, põe a marquinha bem aqui no vértice H. Sobre esse lado vai ter que estar o 0, começa do 0 aqui. Então, vamos ver. Ó. Tá vindo aqui do 0 até o 60, tá? Então, esse ângulo, essa abertura, 60 graus. Ângulo agudo, ok? Então, é bom treinar o transferidor, tá? Sempre que for comprar um transferidor, observa se tem essa marquinha, senão não adianta nada, tá bom? Vamos lá. Agora, eu quero que vocês estudem um pouquinho sobre o relógio analógico. Primeiro, vocês têm que saber ver hora, né? Então, o relógio, ele tem 12 números. Quando o ponteiro dá a volta completa, ele está rodando 360 graus. Independente se é o ponteiro do segundo, do minuto, da hora. Deu uma volta completa, 360 graus, tá? Como eu tenho aqui 12 partes, eu posso falar aqui que eu tenho 12 ângulos aqui, ó. Eu dividi em 12, tá? Quanto que é cada pedacinho? Se a volta completa é 360 graus, a minha pergunta, que eu preciso que vocês saibam, é quanto que é, por exemplo, do 1 até o 2, quando o ponteiro andar isso, quantos graus
ele vai andar? Eu preciso que vocês saibam isso, ok? Se a volta completa é 360 e tá sendo dividido em 12 pedaços iguais, eu teria que fazer o seguinte, 360 dividido por 12, né? 36 dividido por 12 é 3. 3 vezes 12. 36 para 36, nada. Baixo zero, 30 graus. Isso aqui é muito importante, tá? É muito importante que você saiba que cada ângulo, cada pedacinho desse aqui tem 30 graus, tá? Então, quando ele se deslocar entre os números, ele está andando 30 graus. Essa abertura aqui é de 30 graus. Eu tenho 12 vezes 30 graus, tá? Vai ficar de ponta cabeça, tá? Um regaço. Mas o importante é que vocês saibam que cada setor circular aqui tem esses 30 graus, tá? Então, pode fazer o cálculo aí, ó. 12 vezes 30, 360 graus, ok? Então, por exemplo, se o ponteiro sair daqui do 12 e vir até aqui no 3, ele está percorrendo 30, 60, 90 graus, tá? Ok? Bom, para amanhã, 5 exercícios para vocês fazerem, tá? Para amanhã. Página 408, exercícios 6 e 7. Página 409, exercícios 2 e 3. Aqui é um 3, tá? Página 411, exercício 7. Ok? Até a próxima.